Amém, Jesus, que eu sumo e o Senhor apareça, que eu sumo e o Senhor apareça, que eu sumo e o Senhor apareça. Amém, irmãos? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Adore. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração e o meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Peça isso ao Espírito Santo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém? Isso é verdade do seu coração? Então vamos ver. Amém? Eu quero ler aqui em João capítulo 4, um versículo muito conhecido da igreja. E eu prometo que eu vou ser muito breve, porque eu falei que hoje o dia foi bem complicado e eu só orei ao Senhor em períodos assim. A Leni viu que hoje foi bem escasso o meu dia e eu só soube depois que eu desliguei o telefone, Leni, com você, que eu ia trazer a palavra. E eu falei assim: Jesus, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, né, para eu transmitir ali o que o Senhor quer falar para os teus servos que ali estarão, aos irmãos a paz do Senhor aí na live, né, que o Senhor fale ao seu coração também, assim como já tem falado conosco aqui, quem está aqui na nossa igreja. Amém? É notória a presença do Senhor. João capítulo 4, versículo de número 23, diz assim: mas agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu quero frisar duas palavras com vocês: verdadeiros adoradores e procura a tais que assim o adorem. Amém? Pode tomar o seu assento. Como eu disse, eu estou sem nenhum esboço, irmãos. Eu não preparei uma palavra assim que eu pudesse falar assim: nossa, tem começo, meio e fim, né? Eu não preparei. Não porque eu sou uma serva relaxada, mas porque hoje eu quis estar mesmo na dispensação do Senhor. Eu sei que se eu for para a dispensa do Senhor, eu sei que aonde eu entrar nessa dispensa eu vou encontrar algo de Deus, né, para minha vida, porque a palavra ela corta primeiro para mim e depois para a igreja. E eu entrei hoje, eu estava ali lavando a minha louça porque eu estava dando aula ali para a Leni, né? Estava ministrando sobre a vida dela, já tem alguns dias que o Espírito Santo vem marcando encontro conosco nas tardes, e grande tem sido o mover de Deus, não só na minha vida, tenho certeza que na vida dela. E eu fui ali, eu falei: Senhor, eu não posso sair, deixar essa louça desse jeito. E eu comecei a orar e eu falei assim: Deus, me ajuda, eu preciso, né? Eu entrei na dispensa mesmo do Senhor e busquei ali de Deus mesmo. E Ele colocou adoração, adorador,
adoração, adorador no meu coração. E eu falei assim, Jesus, por que falar disso hoje? Ele falou assim, porque eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. E eu falei assim, Jesus, que tema difícil. Eu me coloco nesse lugar, Senhor, e o Senhor ficou quieto, né? E eu comecei a orar ali, a falar com o Senhor, e eu comecei a chorar, irmãos, porque eu falei assim, Jesus, como eu queria ser uma serva melhor, como eu queria te adorar diferente. Às vezes a gente chega na casa do Senhor tão carregado dos nossos problemas, tão preocupados com as nossas coisas, né? Com o coração tão poluído, né? Com os nossos afazeres, com as coisas que nós deixamos em casa, ou no nosso trabalho, ou lá fora, ou com as preocupações que nós temos de 1001 coisas, né? Eu tenho várias coisas para pensar ao mesmo tempo, não só com relação aqui à obra, mas com relação à diligência da minha casa, à direção do meu lar. E eu falei assim, como eu queria te adorar diferente. Como eu queria te adorar de maneira pura. Chegar aqui completamente solta dos meus problemas, solta daquele fôlego e falar assim, ufa, eu não lembro de mais nada, eu vim aqui somente te adorar. Nessa terça-feira, nós estivemos aqui orando e eu até comentei sobre isso, né? Que a terça-feira é o dia da gente chegar aqui sim, carregado com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, né? Carregados do nosso eu e deixar tudo ao altar do Senhor. É um momento propício para isso. Você que ainda não sabe, mas de terça-feira é o nosso culto de oração. E nós chegamos aqui mesmo o caco, né? E aí o Senhor nos refaz naquele momento, toma o nosso coraçãozinho, recebe a nossa oração e fala grandemente conosco. Para quê? Para a gente chegar nas quintas-feiras leves, nos domingos leves, para a gente adorar, para a gente oferecer mesmo um culto ao Senhor. E eu falei, Jesus, me perdoa, né? E começou a bater essa palavra no meu coração. Adoração, 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 adorador. E eu falei, Jesus, por quê? Para quê? E como eu disse, porque eu procuro os verdadeiros. Os verdadeiros. E um dia, o pastor Felipe, ministrando aqui uma palavra, ele falava assim, e eu nunca esqueci disso, e eu falei para ele. Eu falei, nossa, que choque. Ele falou assim, eu não sei se foi ministrando ou se foi numa oportunidade, e ele falava assim, se a palavra diz verdadeiros, é porque existem falsos. Existem falsos adoradores. Oh, aleluia, existem falsos adoradores. E isso mexeu muito, profundamente no meu coração. E eu falei assim, Senhor, eu não quero estar nessa classificação de falsos, me ajuda. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai trazer aqui a consciência de uma adoração perfeita. Longe de mim de ser um perfeito adorador, mas eu busco isso em nome de Jesus, né? E aqueles que querem e desejam ter mais do Senhor, eu convido a você a entender e esmiuçar essa palavra comigo, né? Como diz os pregadores aí de fora, me ajuda a pregar, né? Essa palavra é muito ampla, porque existem vários exemplos bíblicos e eu gosto muito, né, de especificar os exemplos bíblicos, né, que o Senhor nos trouxe nas Escrituras de adoração. E quando falo em adoração, eu costumo dizer que eu temo e tremo, porque muitos homens de Deus, né, como não falar de Abraão, a atitude de adoração extrema de Abraão para mostrar para Deus o quanto ele amava ao Senhor, não tem como a gente não tremer e não temer diante de uma situação que eu vivi há alguns dias atrás. Porque se há uma coisa que eu sempre falei para o Senhor, é Senhor, as minhas filhas, guarda nas tuas asas, porque eu sei que ela estará seguro. Não é assim que diz o Salmo? Né? E eu sempre pedi ao Senhor, guarda, Jesus, guarda, livra de todo mal. Toda vez que eu saio, eu coloco sobre as mãos sobre elas, eu oro a Deus.
indo para a escola, elas vêm, me beijam, me abraçam, e eu sempre abençoo a vida delas. Eu sempre estou orando para que o Senhor guarde a vida delas na escola, porque lá não é só o homem mau que elas vão encontrar para bater, para agredir, mas são palavras que elas vão ouvir e que talvez faça diferença no coração delas, né? Hoje o que mais tem, a Leni está aí nesse meio há muitos anos, 20 e poucos anos, né, Nelly? Vê professores ensinando coisas terríveis para os alunos. Você vai na faculdade, são coisas, né, horríveis que os adolescentes chegam falando em casa. O professor falou tal coisa. A Mariana chega de coisas lá terríveis. Eu falo, meu Deus, é só o Senhor para guardar. Para quem não sabe, meu sogro até comentou aqui, nessa semana passada, na sexta-feira, mais para os irmãos aí da live, né, ou para quem chegar essa palavra, na sexta-feira passada, a minha filha menorzinha de 2 meses, ela sofreu um acidente, tomou uma queda do bebê conforto, e na verdade uma queda de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, e foi terrível, irmãos, né? Porque na hora que eu peguei ela estava chorando, cabecinha um pouco sangrando, porque tinha ralado. Logo levantou aqueles galos enormes na cabeça, e nós corremos aqui para o hospital. Chegando aqui, né, a minha cunhada me trouxe, a Thaís, e todo mundo sabe que o hospital público é uma canseira, né? E eu cheguei aqui, fui muito bem atendida. Por incrível que pareça, irmãos, o Senhor, eu gosto de dizer isso, o Senhor, Ele precisa promover situações na nossa vida para que o milagre do Senhor aconteça. Como que nós vamos contar milagres, prodígios, maravilhas, coisas que o Senhor faz, as mãos do Senhor ali operando, se a gente não vive? A gente ora para que o Senhor nos guarde, porque nós não temos o poder para a gente se livrar. Nós não temos esse poder, não cabe a nós. Não cabe a nós, cabe ao Senhor. Então a gente ora porque nós somos seres humanos e mostramos a Ele na nossa oração a nossa profunda dependência. Porém, eu disse aqui para a Leni hoje à tarde que existem pessoas separadas que Deus escolhe para ter um tratar diferente. E esse tratar diferente, Deus Ele quer manifestar a glória dele através de pessoas a qual ele escolhe e através de situações que ele promove. E não foi diferente comigo. Eu sei a grande obra que o Senhor tem através da minha vida, através da vida do meu esposo, através da vida das minhas filhas. Eu tenho com certeza absoluta que Ele tem uma obra através das nossas vidas, né? Que vem através dos meus sogros e chegou até nós e com certeza chegará até as minhas netas, os meus netos, e assim vai em nome de Jesus, e eu pretendo ver isso. E nós chegamos aqui e, por incrível que pareça, irmãos, como eu dizia, o Senhor me deu equilíbrio de alma, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos, né? E eu cheguei aqui, logicamente, como mãe, eu chorei bastante. Eu chorei porque eu vi a minha filha ali numa situação e a conversa era, ela caiu, ela bateu a cabeça, nessa altura é impossível ela não ter um traumatismo. Ou um sangramento na cabeça ou no cérebro, seja na caixa craniana fora ou dentro. Mãe, existe aí. A minha cunhada talvez esteja na live, ou o Fernando está aqui, ela sabe. E ela ouviu aquilo, ela olhou para minha cara. Eu simplesmente, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu saí da sala da médica. Ela continuou lá debatendo algo com a médica, para continuar ali, ou transferir minha filha de hospital, porque estava demorando, né? Houve uma situação aqui no hospital. Eles estavam demorando o atendimento, e ela estava debatendo ali uma situação, e eu falei, na hora que a médica me disse isso, eu falei, não é isso que eu preciso ouvir. Não é isso que eu quero ouvir. Ainda mais de quem seja. Se fosse Deus que descesse e falasse comigo isso, amém. Mas vindo do homem, e o Deus que eu prego? Eu simplesmente deixei a Thaís onde ela estava, se ela quisesse me acompanhar, amém? Ela olhou para minha cara, eu peguei minha filha e eu saí daquele lugar. E eu fui orar ali no corredor do hospital e eu falei, Senhor, homem algum coloca a mão na cabeça da minha filha. Se for para passar por uma cirurgia, porque era esse o diagnóstico, quem vai operar a cabeça dela é o Senhor. E assim foi feito. Nós passamos ali 2 dias e meio, numa angústia de alma, porém não desequilibrados. Isso não. Eu chorei, eu olhava para o meu esposo tentava o equilíbrio,
me passar uma segurança, eu ligava para ele de vídeo e eu chorei sim. Mas eu não gritei, eu não me desesperei. Houve sim trocas de plantão onde me deixaram esperando, me deixaram praticamente de canto, evitavam falar comigo porque nenhum desses médicos tinha competência para falar o que a minha filha realmente tinha, a não ser um neurologista que nem aqui tinha, era tudo por teleconsulta. Então eu falei, eles não têm competência e assim que tivessem, quem formou eles é Jesus. Então é eles que podem. E ali eu tive um equilíbrio de alma. Eu chorei sim, mas eu chorei como Ana. Senhor, eu entrego a Ti essa situação. Eu preciso de Ti. E isso ali eu tive um encontro com o Senhor e eu me vi nessa situação hoje na pia lavando louça, na hora que eu pedi para o Senhor, na despensa lá do Senhor, uma palavra e eu fui lá e peguei e o Senhor lembrou disso. Me fez lembrar disso. E eu falei assim, no silêncio do Senhor, o Senhor me fez lembrar disso. Eu falei, Jesus, amém. Então eu tive uma atitude já de adoradora por excelência. E irmãos, o que eu quero dizer com isso? Como eu tinha dito, para você viver essa adoração por excelência, a qual nós cantamos aqui, é um hino muito louvado, um hino que todo mundo gosta. É o que eu falei para a Leni, né? A Manu cantou um louvor aqui, logo mais, se Deus permitir, deu o horário, nós vamos cantar de novo. Eu gosto muito desse hino, mas você parou para pensar e prestar atenção na letra daquele louvor? A Manu cantou aqui, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus. E isso é uma prova de quem adora Jesus em espírito e em verdade. E será mesmo que nós estamos adorando dessa maneira que nós cantamos? Irmãos, misericórdia, situações sobrevir nas nossas vidas, para Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu quero lembrar você que Deus, nós não pegamos Deus de surpresa. E eu falei isso para a Leni também numa aula, que Adão e Eva, quando pecaram, não pegou Deus de surpresa, até porque ele já tinha um plano perfeito. Nós também, quando nós temos os nossos pensamentos, quando nós temos as nossas atitudes, né, e que nós estamos com as nossas atitudes assim, eu vou falar A, e no final a gente fala Z, Deus já sabia que nós iríamos falar Z. Na verdade, Ele promove situações, Ele permite situações na nossa vida não para nos testar, irmãos, como é dito por aí. Eu acho isso ridículo de quem prega isso, porque Deus Ele não precisa testar nada. Deus, Ele faz as coisas já testadas por Ele mesmo. Ele já faz e Ele sabe da nossa estrutura, quem somos, né? Na verdade, Ele já sabe de tudo. Na verdade, o que acontece? Ele promove esse tipo de situações para nós mesmos ver que falta ainda alguma coisa. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele era assim. Eu não sei se vocês sabem a passagem, mas Jesus chega nele e ele fala, eu sei todos os mandamentos, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço todas as coisas, eu ajudo as pessoas, eu sou muito bom, Jesus, eu sou muito bom, eu sou muito top, como os jovens dizem, eu sou top, eu já estou dentro do céu, ó. Só falta o Senhor me dar o ingresso, porque para mim já vai ser gratuito perto daquilo que eu faço, porque eu sou bom. E Jesus olhou para ele e falou assim, falta ali somente uma coisa. E ele falou assim, mas o que é se eu faço de tudo? Vende tudo que você tem. Já que você é tão bom assim, você é rico, você não precisa de tudo que você tem. Você é bom, vende tudo e dá todos aos pobres. Deus, quando Ele fala isso, mais uma vez, marca aquilo que eu falei. Ele já sabia o que tinha no coração daquele jovem. Assim Deus é na nossa vida, Ele também sabe o que já tem no nosso coração e sabe aquilo que nós aguentamos, aquilo que nós temos estrutura. Irmãos, é com muito temor que eu ministro isso. É com muito temor, porque eu vivi na pele uma situação há quase 15 anos atrás com a Mariana, que teve que também passar por uma cirurgia de risco nos olhos, e foi terrível, foi um medo terrível. E eu falei que nessa situação foi a mesma coisa. E eu falei assim, o meu esposo ministrou
para quem está na live e para quem está aqui sabe que na quarta-feira daquela semana que antecedia esse acidente, nós fizemos uma live agradecendo a Deus pelo nascimento da nossa filha e contando o testemunho de vida ali, de como ela nasceu, de como foi o livramento do Senhor, o que o Senhor fez, as coisas que o Senhor promoveu ali naquela situação, as maneiras que o Senhor trabalhou. E sexta-feira o inimigo é sujo, trabalhou contra e aconteceu. Só que existe um porém. O inimigo pode ter tido um dedinho dele, mas tudo com a permissão do Senhor. Porque até ele obedece aquilo que o Senhor faz. Tudo que ele faz, irmãos, entenda uma coisa. É por permissão de Deus. Toda a ação do inimigo nas nossas vidas, ele é sujo. Lembra de Jó? Jó foi assim, né? E ali Jó estava, né, mais uma vez falando da adoração de Jó. Olha só que incrível, né? Tá vendo ali o meu servo Jó? O jeito que ele me adora, o jeito que ele é. Um servo temente, um servo que anda comigo, um servo fiel. Ah, é? Tira tudo que ele tem para você ver se ele vai continuar desse jeito. Tudo bem, vai lá. Permissão. Vai lá, tira tudo. Tira filho, tira fazenda, tira dinheiro. Só não tire-lhe a vida. E ainda deixou a esposa para tramar contra ele, ainda e falar contra Jesus, para falar contra Deus. Então veja, tudo é permissão do Senhor. E teve essa situação mais uma vez para quê? Para promover a bênção, o milagre através da vida da Maitê, né? Eu não sei qual foi a situação, o porquê Deus nos levou ali. Eu sei que o Senhor, ele fez. Ele foi lá e ele promoveu a cura. Ele colocou as mãos e ele curou a cabeça da minha filha, né? Existia um edema, existia ali um traumatismo craniano duplo, na verdade, 2 traumatismos cranianos, seguido de um sangramento na cabeça. E no outro dia, na tomografia, o que aconteceu? Aquilo foi enxugado. Na verdade, o corpo absorveu. Mas eu não prefiro entender assim. Isso daí é a ciência que fala. Eu prefiro falar aquilo que eu disse aos médicos. Jesus operou o milagre. Jesus operou o milagre. E ainda que fosse esse o propósito, para declarar naquele hospital, para aqueles incrédulos, se esse foi o único propósito, glória a Deus. Se fosse para levantar um povo, como levantou essa igreja de madrugada e outras pessoas no meio de nós, para orar de madrugada e buscar a face do Senhor, glórias a Deus também, né? E é engraçado que, como eu havia falando, né? Na semana nós fizemos a live e o Felipe ministrou sobre o Salmo 46. Né? Socorro bem presente no dia da angústia, no dia da aflição. E eu falava para os irmãos, a aflição que eu senti quando falaram que a minha filha tinha que ser transferida, passar por uma cirurgia na cabeça com apenas 2 meses, e os riscos dessa cirurgia, irmãos, eu senti mesmo a aflição que a Bíblia diz. Porque todo mundo fala aí sobre aflição, sobre dores, sobre medo. Mas a aflição que a Bíblia fala, eu tenho certeza que eu senti. Veio aqui, irmãos, ó. A espinha doeu, não foi o coração. Foi a espinha, foi aquela dor na coluna onde o chão se abre e você só queria se enfiar num buraco que nem um tatu e buscar somente Deus. Senhor, me socorre. E aí entra para os verdadeiros adoradores, né? E eu separei aqui somente algumas falas de alguns exemplos de atitudes de homens que verdadeiramente adoram o Senhor. E eu peguei aqui, o verdadeiro adorador vive sempre em integridade. O homem íntegro, com a sua vida, adora ao Senhor. Né? Porque as pessoas devem falar, mas o que é adoração? A adoração é reverenciar a Deus, a sua vida, mas a sua vida com a sua integridade. Porque às vezes você está adorando, você acha que a adoração são as meninas do grupo de louvor, ou um irmão que canta bonito, sobe em cima do púlpito, vamos adorar ao Senhor. Não, a adoração é muito mais profundo, é muito mais intenso do que uma simples música, uma simples canção ao Senhor.
É muito mais intenso, é uma vida íntegra com o Senhor, é uma vida com Deus, né? Outra, os verdadeiros adoradores purificam o ambiente que vivem, ou seja, estão prestando cultos, estão orando dentro dos lares, estão em constante oração no seu trabalho, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente está trabalhando lá digitando e quem vive em espírito, né? Ele não está só vendo só um computador e a bolsa de valores, né? Que o Fernando trabalha lá com contabilidade, vê só números, não. Um verdadeiro adorador, aquele que está sensível à voz de Deus e que anda com Deus, ele está lá no trabalho, mas ele está ouvindo Jesus falar com ele, no mais intenso do coração. É assim que é um verdadeiro adorador. Outro, estou só resumindo, viu, irmãos? São muitas coisas. O próprio Deus dá testemunho de um verdadeiro adorador, como eu falei aqui de Jó. Eu imagino Deus, um pai todo orgulhoso, né? Imagina lá, Luiz, você está lá com o Vitor na escola, aí vem a professora, naquele conselho de sala, né, irmãos? E eu sou assim, eu fico que nem uma pomba quando fala das minhas filhas. Glória a Deus, eu fico. Qual mãe que não fica? Né? A gente enche o peito e fala, fui eu que criei pela glória de Deus. Fui eu que criei para a glória de Deus. E aí vem o professor e fala bem do seu filho, né? Honra o seu filho ali mediante aqueles homens, aquelas mulheres, né? Aos pais, né? Imagina, Luiz, você está ali ouvindo. Agora você imagina Deus, né? Testemunhando de Jó. Ó, você está vendo ali pro diabo ainda. Que maravilha. Aí eu pergunto para você, que talvez até o pastor já fez essa pergunta assim. Qual será o testemunho que Deus daria de mim e de você para o inimigo? Fica uma pergunta nessa noite. Será que é de verdadeiro adorador? Aquele que não importa a situação. Vocês conhecem bem a história de Jó. A história de Jó é muito bem conhecida. Jó perdeu tudo. Deus permitiu que ele perdesse os bens. Deus permitisse que ele perdesse a família. Deus permitisse que ele perdesse tudo. E só lhe sobrasse a esposa para ainda acusá-lo, os amigos para debochar e um caquinho de telha para se coçar da lepra que ele adquiriu ainda, porque ele adquiriu uma doença, irmãos. Perdeu tudo. E mesmo assim, Jó, ele questionou o Senhor. Porque nós somos seres humanos, irmãos, nós somos carne, é normal. Eu também estava ali e eu falei, Jesus, para que dessa situação? Nunca o porquê, irmãos. Porque o porquê, você tira você tira todo o mistério de Deus na situação. Mas o para quê, na verdade, é para Deus te ajudar a entender a situação. Então, sempre que você estiver passando por uma situação, pergunte sempre o para quê, nunca o porquê. Porque existe mistérios de Deus em tudo isso. Coisas, como eu disse, até hoje eu não entendi o porquê eu vim parar aqui. Eu entendi que Deus quis me fazer melhor, como mãe e como serva. Isso eu tenho certeza. E Jó tinha perdido tudo. Mesmo assim, ele não negou o seu Deus. Ele continuou adorando e confiando que só o Senhor poderia se levantar, como a palavra disse, e mudar aquela situação. Só o Senhor poderia ter feito isso. E o Senhor fez. Mas ele creu piamente nisso. Ele não olhou para trás. Ele não negou como a esposa mandava ele negar. Ele simplesmente continuou. Eu acredito que chorando, se coçando, orando muito e pedindo para Deus misericórdia. Mas ele não negou. E isso também é o efeito. É uma atitude de um verdadeiro adorador. E ali o Senhor, é claro, demonstrou 2 vezes para o inimigo. Está vendo aí? Você tirou tudo. Mas ele não me negou, porque ele é verdadeiro, ele não é falso. Oh, aleluias! Oh, Espírito Santo de Deus! O Senhor tem falado aos nossos corações, irmãos. Que tipo de adorador você é? Qual é o tipo de adoração que você tem prestado ao Senhor? Em tudo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, quais são as suas atitudes? Quem é você quando Deus não está presente, entre aspas, porque Ele está presente em todos os lugares. Mas eu digo assim, quem é você fora dessas paredes? Quem é você? Quem é você? A palavra do Senhor diz, Ele está procurando. Ele está à procura dos verdadeiros.
Porque de falso está assim, irmãos. Infelizmente, de falso está assim. Quem é você? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Um adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Oh, irmãos, que burrice você achar. Que infâmia, né? Você achar que aquilo que você tem vem da força do seu braço. Isso eu acho lindo no Fernando, porque toda vez que ele ministra aqui, ele fala isso. Que tudo que ele é, tudo que ele tem, e toda a inteligência que Deus deu para ele, para administrar os seus negócios, se não é o Senhor, não é o Fernando. Ele é quem fala. E eu tenho certeza que é assim. Toda a inteligência que nós temos, irmãos, né? O QI mais forte que você tenha, Luiz, é o Senhor quem te deu. Sem Ele, sem essa caixa aí, ó, na sua cabeça, esse cérebro, se não estiver funcionando em perfeita situação, é só o Senhor. É só o Senhor. Quando tira isso, irmãos, não funciona mais nada. É Deus quem dá inteligência para você administrar as coisas. É Deus que te dá o carro. É Deus que te dá a saúde. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quando você tem essa noção, quando você tem, aleluias, essa dimensão, essa ideia que tudo vem da parte de Deus, você adora. Normalmente você adora, se acontece aquela adoração espontânea, essa é a palavra. É espontâneo, você não chega aqui, você não força nada, você não força a ministração, você não precisa preparar uma ministração no louvor, você não precisa, você está sempre cheio de Deus. A adoração é isso, irmãos. A adoração você vive em comunhão 24 horas com o Senhor. Né? Às vezes quando você ainda não acha um tempo, porque você trabalha muito, você tem que cuidar de casa, você tem que cuidar de filho, você tem que trabalhar, você tem que vir para a igreja, você tem, mas você está ali, ó, andando em constante conexão com o Senhor, em constante conexão. O Senhor te conhece, irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele conhece os que são dEle. Oh, aleluias, Ele conhece você, Ele te sonda, Ele te sabe quem é você, irmãos. E Ele sabe se você é verdadeiro, se você é falso. Tudo vem dEle, irmãos. Toda a nossa inteligência, toda a nossa fazenda, todo o nosso dinheiro, a família que nós temos vem dEle. Oh, irmãos, eu falo por mim. Meu Deus, só o Senhor. Só o Senhor, quando olhasse para mim há 20 anos atrás, o que seria eu? Eu me via 20 anos, não, vou pôr aí, 16 anos. 17, antes de conhecer o Felipe, que ainda houve esperança, quando eu conheci ele. Mas vou pôr aí 17 anos, irmãos. A minha família não dava nada. Eu ouvia somente palavras de maldição, de pessoas que eu amava. Não vai ser nada, não vai dar, vai ser igual fulano. O resultado vai ser igual ciclano. Ah, teve filho? Ixi, vai viver na sua casa, mãe. Vai cuidar, quem vai cuidar é você. Vai ser igualzinho. A história vai se repetir. Família, eu não vejo ela com família. Ih, essa daí, ó, nem o pai quis saber. Por um tempo nem a mãe quis. Se não é a gente para cuidar, se não é a gente para criar. Irmãos, eu já ouvi de tudo. Não só de dentro de casa. Não vou dizer da minha avó, isso jamais. Minha avó nunca disse isso para mim. Eu já apanhei muito dela. Mas ouvir esse tipo de coisa, não. Mas eu ouvi de pessoas que eu amava, que eu não seria nada. Nada. Mas um dia, eu conheci Jesus. Só que eu conheci Jesus. Ele já me conhecia, Leni. E ele já tinha um plano preparado para mim. Eu só tinha que seguir o caminho certo. Algumas vezes eu desviei, eu confesso, do caminho. Algumas vezes eu desviei, eu não acreditei muito, eu pequei muito. Eu desagradei muito o Espírito Santo. Porque eu não entendia. Mas quando eu entendi quem era Jesus, o sacrifício daquela cruz, por isso que eu falo toda Santa Ceia, se todos entendessem o sacrifício da cruz, nunca mais olharia para trás.
Nunca mais, como eu não olhei. A partir do momento que eu conheci Jesus mesmo, quem ele era e o que ele fez para mim, não estando só dentro da igreja, tá? Porque tem muitos que dentro da igreja ainda precisa ter um encontro com Jesus. Eu passei um tempo dentro da igreja e eu não conhecia Jesus. Mas o dia que eu abri o meu coração e eu falei assim: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor se manifeste em mim. Eu quero mesmo saber, Jesus, o que o Senhor tem na minha vida. Se revela a mim. E ele se revelou. E ali eu entreguei o meu coração para ele. E nunca mais eu pedi de volta. Irmãos, é assim que ele faz. E ali eu passei a pedir para o Espírito Santo a me ajudar a ser uma verdadeira adoradora. Porque o verdadeiro adorador, Luiz, é aquele que quer viver em constância busca de agradar a Deus. A busca em agradar a Deus é incessante. E ele nunca consegue. Ele quer buscar. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom, ele é tão perfeito, ele é tão grande, que nada, Leni, que a gente venha fazer, nada, absolutamente nada, que a gente venha fazer, a gente alcança em fazer mais do que Jesus fez por nós. Nunca isso. Mas o verdadeiro adorador busca inconstantemente, seu Luiz, a agradecer, a buscar, a conhecer e a andar o tempo inteiro com Ele. Esse é o verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Os verdadeiros adoradores mantêm a sua integridade para com Deus, mesmo nas situações mais adversas. Oh, irmãos, como não se lembrar de Paulo e Silas naquela prisão? Vivendo uma calamidade, essa é a verdade. Foram presos, estavam ali, um olhou para o outro e falou assim: o que nós vamos fazer? Eu imagino, tá? Eu estou conjecturando. Oxi, o que nós vamos fazer? Aquilo que a gente sempre fez, vamos adorar. Vamos adorar, vamos falar dele, vamos cantar louvor e vamos ficar aqui em espírito, esperando que ele venha e faça algo. E assim foi feito, Leni. Nós vamos chegar nesse estudo, viu? Maravilhosa essa palavra, irmãos. Eles estavam ali naquela prisão, foram açoitados, presos. Houve um terremoto naquela prisão só de ouvir a adoração dos servos do Senhor. E houve um terremoto ali. As correntes se quebraram, o carcereiro ficou assustado, não entendeu nada. E vou te falar, até com essa situação, ele e a família dele foi salva. Porque Paulo e Silas não deixou barato, Luiz. Ele falou: nós vamos sair daqui, mas não vamos sair daqui sem que a obra dele seja feita. Ó, Jesus é bom, ele salva, ele liberta e ele leva para o céu. Amém? Amém. E foi salvo aquele carcereiro. Saíram eles. Um verdadeiro adorador, Leni. Não importa a calamidade, não importa a situação, não importa a dor, não importa a luta, não importa. Ele vai testemunhar que Jesus é bom. Por alguns momentos eu estive ali sem esperança, não estou falando de vida, tá? Porque minha filha estava com vida, glória a Deus, mas eu não queria, hipótese alguma, que ela passasse por uma cirurgia. Isso estava fora do meu... Estava fora daquilo que eu tinha de ideia. Eu falei: não, foi um acidente, eu não aceito isso, Senhor. O Senhor tem que operar a minha filha e nos tirar daqui. Enquanto isso, eu ficava assim, por Deus, gente. Eu estou falando isso, não é para me gloriar não, viu, irmãos? É porque eu vivi, eu gosto de ministrar aquilo que eu vivo. Eu vivi isso. Eu ficava no corredor daquele hospital assim, ó. Para quem que eu vou falar do Senhor? Para quem que eu vou falar? Aí vinha uma mãezinha, encostava em mim, eu falava de Jesus. Vinha outra mãezinha, tudo especular. Quem é a criancinha de 2 meses que sofreu um acidente e está com traumatismo craniano? Foi acidente de carro? Cadê? Eu quero ver. Entrava lá, o que entrava lá ouvia de Jesus. Era enfermeiro, era auxiliar, era assistente social, era policial civil, porque entrou lá também querendo saber o caso. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus não sai da boca do verdadeiro adorador. Aleluias. Amém, irmãos? Eu falei aqui algumas atitudes. Algumas atitudes para ficar bem claro para você.
daquilo que você tem que ter no seu coração, em buscar, em agradar mais o Senhor. A adoração é isso. A adoração verdadeira é o ápice da vida de um crente, da vida de um servo que verdadeiramente quer agradar o Senhor. Ele vive em busca de agradar o Senhor, em busca de viver com o Senhor. A integridade dele é pautada em agradar o Senhor o tempo inteiro. Ele tem uma vida íntegra, reta, fora dessas quatro paredes. Em todos os sentidos. E aí eu volto a perguntar para você. Você é um verdadeiro adorador? Se você não é, se ainda você se sente um falso. Vamos ficar de pé. Se você ainda se sente um falso aí no seu coração. Se o Senhor falou com você nessa noite. E está falando assim, batendo aí na porta do seu coração e falando, e aí? Quem é você? Eu te conheço. Você quer melhorar? Eu estou em busca. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero te usar, Leni. Eu quero te usar, Luiz. Eu quero te usar, Felipe. Eu quero te usar, Manuela. Eu quero te usar, Fernando. Eu quero te usar, Daiane. Luiz, eu quero te usar, Vânia. Eu quero te usar. Eu estou em busca. Eu estou em busca. Quem está na brecha? Eu quero usar. Eu estou em busca. Eu estou em busca. Irmãos, não pense só no céu, não. Pense aqui na terra também. Pense na sua família que não conhece a Cristo. Pense no seu avô, na sua avó, pensa nos seus tios, pensa nos seus filhos. Aquele filho lá, sabe? Eu acho tão triste, irmãos, quando eu escuto, às vezes eu escuto algumas ministrações, e eu conheço algumas preletoras, que os filhos estão afastados da presença de Deus, está no mundo das drogas, o marido não quer nem saber de Jesus. Ixi, eu convivi com muitas dessas, muitas. A família destruída, a casa que é o primeiro altar está quebrado. E a irmã está lá. Volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Volta Jesus. Nós queremos sim. Eu quero que Jesus volte, irmãos. É o desejo do nosso coração. Na verdade é o desejo, e não só um desejo, é a nossa esperança. Para que nós tenhamos dias felizes, melhores na eternidade. Imagina, viver sorrindo, alegre, feliz, sem problema, sem doença. Não é? Só que, irmãos, pensa para aquele familiar ainda que você ainda não falou de Jesus para ele. Pensa. Aleluias. Pensa nele. Um verdadeiro adorador, ele pensa no próximo também. Mas se você já pregou e ele não quer, amém. Essa palavra não é para você. Mas essa palavra é para aqueles que vivem em torno do seu próprio umbigo. Vem Jesus, faz a sua parte com Deus, não se preocupa com o próximo. Nós estamos ouvindo aqui vários dias. O pastor Fernando tem falado aqui vários dias sobre ministrar fora dessas quatro paredes. Ele tem falado a necessidade disso. Será que nós temos feito isso? Nós temos nos importado com o próximo? Aleluias. Você é falso ou você é verdadeiro, irmãos? Vamos orar. Aleluia. E que você seja como aquela mulher que quebrou o vaso, né? De um perfume muito intenso, de um perfume muito caro nos pés do nosso mestre. Que você seja aquela mulher que não poupou o melhor que tinha para oferecer a Jesus. Aleluias. Jesus está aí na porta do seu coração perguntando, eu te conheço, hoje eu abri os seus olhos, e aí, você é verdadeiro ou você é falso? Coloque a mão no seu coração, vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ajude. Amém? Não vai dar tempo de nós louvarmos, infelizmente, mas eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, que essa palavra entra no seu coração, e que ela faça, que ela esmiuça o efeito necessário para que você se torne um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele, viu, irmãos? Hoje eu escutei isso através de um pastor. O pastor colocou no status e aquilo falou profundo comigo. O verdadeiro adorador é aquele que sabe, irmãos, que pecou à tarde e à noite está arrependido, desesperado, clamando a Deus por perdão. O falso peca,
xinga no trânsito, humilha alguém, fala o que não deve, entra na igreja e finge que nada aconteceu. Cuidado, irmão. Se você se enquadra nisso, você é um falso adorador. Oh, aleluias. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu vou estar orando por você, amém? Deus. Oh, Jesus, nesta noite, Pai, aleluias, nós tivemos um encontro marcado com o Senhor aqui nesta noite, Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, porque o Senhor falou grandemente ao meu coração. O Senhor falou grandemente, eu creio, no coração da tua igreja. Oh, Senhor, o Senhor falou grandemente, Senhor, nesses irmãos que entraram aí nessa live, ou que entrarão, Senhor, mais tarde, Senhor, no YouTube, e assistirão, Senhor, essa palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração neste momento quebrantado, Senhor, envergonhados, Deus. Oh, Espírito Santo, nós estamos envergonhados, Senhor, por aquilo que somos, Pai. Porque nós somos sim pecadores, Senhor. E hoje nós tivemos mais uma ideia. Nós entramos em mais um cômodo, Senhor, de como, Senhor, nós desagradamos o Teu Espírito, Pai. Nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a ser intensos, nos ajuda, Senhor, a andar contigo. Oh, Espírito Santo, arabaxou decai, nos ajuda, Senhor, a ser, Senhor, melhores na tua presença, nos ajuda, arabaxou, a ser, ó Deus, íntegros diante da tua face, Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, essa é a palavra da nossa oração, Senhor, é pedido de ajuda, é um clamor que nós fazemos nesta noite, porque nós somos, Senhor, da raiz do pecado, Jesus. Oh, Espírito Santo, se não fosse o Senhor, Jesus, na nossa vida, nós não prestaríamos para nada. Oh, Espírito Santo, oh, Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor nos amou e por isso que o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige. Arabaxou, aleluia, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser melhores. Nos ajuda a ser filhos que te adoram em espírito e em verdade, Deus. Nós não queremos mais ser falsos diante da tua presença. Ou seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola. Oh, rabaxu decai, seja numa conversa íntima com um amigo. Arabaxai, da canta arabaçou. Oh, aleluia, o Senhor nos conhece, Deus, no íntimo, no profundo. Arabaxou decai. Nas nossas conversas do WhatsApp, o Senhor está presente, Deus. A Rabadagaçou nos ajuda a ser melhores, papai, nesta noite. A Rabadagaçou decanta Rabadaias, nos ajuda, Jesus, porque o Senhor está, aleluia, onde nós não estamos, e há pessoas testificando de nós aquilo que nós não queremos ser, Deus. Aleluia, nós queremos ser melhores, nós queremos ser verdadeiros, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes, limpa a nossa boca suja. Arabadabaçou, nos ajuda, Jesus. Nós queremos ser verdadeiros, aqueles que o Senhor conta nos últimos dias. Arabadagaçudecai, eu não quero continuar, eu quero continuar, irmãos, mas eu não posso. Aleluia, o meu coração ferve, aleluia, oh, aleluia. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Irmãos, que o Senhor fale mais no seu coração mais tarde, que o Senhor te desperte, que o Senhor não deixa você dormir com essa palavra, que você seja incomodado diariamente, olhando para o espelho e falando, eu sou falso ou eu sou verdadeiro, eu sou falso ou eu sou verdadeiro. Buscar e agradar o Senhor, irmãos. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está às portas. Aleluias, e Ele conta comigo e Ele conta com você, aleluias, aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? E fala que não é pregador ainda, irmãos, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus tratou com a gente aqui hoje, meus irmãos, é muito sério. Que Deus tratou com a gente, glória a Deus por essa palavra, é muito sério. E enquanto era ministrado,
eu lembrava da carta, na 5ª carta do Apocalipse, para a igreja de Sardo, que Jesus diz ali que aquela igreja tinha nome de quem estava vivo, mas na verdade estava morta. Jesus disse: tu tens nome de quem vive, mas está morta. Então, assim, aqueles que querem demonstrar uma espiritualidade, uma adoração, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Então, Ele procura os verdadeiros que serão vistos, como foi dito aqui, não só no domingo, porque é fácil ser confundido com adorador. Domingo, na hora do culto, alguém olha para nós e diz: meu Deus, como ele levanta a mão alto. Alguém olha para nós e diz: meu Deus, como ele chora na hora do louvor. E aí a gente já deduz: ele é um adorador, ela é uma adoradora. Mas ser adorador é muito mais. É muito mais. Aqui no culto, na igreja, é só o reflexo do que nós somos lá fora. Adorar ao Senhor, independente da circunstância. Então nessa noite, seja um verdadeiro adorador, amém? Porque quando Jesus procurar, você vai dizer: Senhor, não procura muito não, eu já estou aqui, amém? Que Deus abençoe, glória a Deus, e que Deus possa conservar os nossos corações fiéis a Ele, em nome de Jesus. Estamos aqui com alguns pedidos de oração para encerrarmos. Na oração final, nós vamos orar pela vida do seu José Carlos, pela dona Irene Ribeiro e pela Renata Ribeiro, amém? Magossi, é isso? Magossi, o sobrenome deles. Nós estaremos orando por esta família, pedindo para que Deus os dê saúde, amém? E que Deus ponha a mão e traga paz, traga alegria, traga estratégia a toda esta família, em nome de Jesus. Então vamos apresentá-los nesta oração final. Rapidamente os nossos avisos para os irmãos aqui presentes, irmãos aí da live. Sábado, 7h da noite, nós teremos aqui uma mentoria de liderança, amém? Então, você que sabe que o Senhor tem algo aí de liderança na sua vida, tem aí um projeto para você, você precisa aprender, você precisa se encher do conhecimento. Então venha, 7h da noite, no sábado estaremos aqui na rua Naxiná, número 101, ouvindo a palavra de Deus e sendo edificados sobre liderança, amém? No domingo também nós temos um aviso aqui, domingo é dia das mães, é um dia bem corrido, mas nós iniciaremos aqui mais uma turma que vai preparar para o batismo. Então, eu quero convidar você, 3h da tarde no domingo, estar aqui com a gente para aprender um pouquinho mais sobre o batismo. No domingo, às 15h, amém? 18h é o nosso culto e você e a sua família também estão convidados, em nome de Jesus. Amém. Todas as mulheres aí da live, amém? Você que vai assistir aí pelo YouTube também, dia 21 de maio, nós teremos aqui a nossa igreja um trabalho para mulheres, dia 21 de maio, e você, mulher, está convidada em nome de Jesus, amém? Que horas? 16h do dia 21, já vai subir o convite aí nas mídias sociais da igreja, você acompanha aí em nome de Jesus. Dia 21, já vai convidando a vizinha, convida a sogra, não deixa a sogra de fora não, amém? Convida a cunhada, em nome do Senhor Jesus. Dia 21,
minha esposa e a liderança aguardam você em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tua palavra, por tua direção. Meu Pai, nos ajude a sermos verdadeiros, Pai, adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos dá graça, nos dá força. Abençoa, Senhor, a vida da minha esposa, Pai. Dê sabedoria a ela cada dia mais. Meu Pai, para ela continuar sendo vaso de Deus. Senhor, bênção para essa geração. Referência, Pai, para a glória do Teu santo nome. Senhor, toma os sonhos, os projetos que ela tem colocado diante de Ti. Toma, Senhor, os desejos do seu coração. Senhor, cumpre os Teus propósitos na vida dela, para a glória do Teu nome. Cada um aqui presente, Pai, abençoe. Senhor, aquele que entrou triste vai sair, meu Pai, alegre nessa noite. Aquele que entrou cabisbaixo, preocupado, meu Pai, Senhor, pensando como será. Senhor, ele veio, ele chegou, independente do número, independente, meu Pai, da circunstância, nós chegamos, Pai, para entregar o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento, o melhor do nosso louvor, meu Pai. Aqui chegamos e entregamos a Ti, Pai, porque, Senhor, o mais importante estava presente, o digno de honra estava presente, por isso entregamos um culto perfeito a Ti, Pai, de louvor, de adoração, do mais profundo do nosso coração. Obrigado, Pai. Eu coloco esta família diante de Ti, Senhor, o seu José Carlos, a dona Irene, Senhor, a Renata, diante de Ti, Pai. Senhor, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. Por isso eu quero Te pedir, Jesus, que toda enfermidade, que todo mal, que todo embaraço, que todo levante do inferno seja quebrado agora, em o nome de Jesus. Declaramos a cura, declaramos, meu Pai, a bênção, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Nós Te pedimos, entra com provisão, ajuda esta família para a glória do Teu nome. Os que estão pela internet, meu Pai, não puderam estar aqui porque estão trabalhando, estão estudando, abençoa eles, Pai. Os que não tiveram força, meu Pai, Senhor, as dificuldades o venceram, o cansaço o venceram, não conseguiram chegar, meu Pai, as preocupações desse mundo, ou talvez o lazer, os venceram, Pai. Senhor, fortalece, muda, ajuda eles para a glória do Teu santo nome. É o que eu Te peço, crendo e já Te agradecendo. Opera milagres no nosso meio para a glória do Teu santo nome. É o que pedimos e já Te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Vamos dizer amém. Deus abençoe a todos. Até sábado, 19 horas, em nome de Jesus.